Bom, agora vocês vão aprender mais uma força, a força que se chama força elástica. Vamos lá. Então, o que eu queria que vocês pensassem? Olha, toda mola, ela é feita de um certo material e ela vai ter espessuras diferentes. Nós temos molas mais grossas, molas mais finas, e isso vai determinar se é mais fácil ou mais difícil esticar essa mola. E é lógico, vai implicar na força elástica que vai ser aplicada. Quando você aplica uma força numa mola, a gente diz que a mola ela vai se deformar. Quando você tira a força, ela volta ao tamanho normal dela, ela encolhe. A quantidade que ela estica é proporcional, é igual à quantidade que ela encolhe. Esse X vai depender sempre dessa força. Quanto maior a força, maior esse valor X. Então, esse comprimento X, ele é variável, dependente dessa força, ou proporcional. Então, vou mostrar a fórmula para vocês. Antes, deixa eu só dizer uma coisa, esse X, ele também é chamado de elongação. Elongação é o nome dado a esse valorzinho X. No Sistema Internacional de Unidades, a força, vocês já sabem que é em Newton, e o X é em metros, certo? Newtons para a força e metros para o X, para medir a elongação. Vamos em frente. Quem estudou essas propriedades da mola foi Robert Hooke, aí tem o período, né, dos estudos que ele realizou, e a expressão é essa, já que a força é diretamente proporcional à elongação, né, quanto mais você estica, mais força elástica você tem que empregar. Agora, essa constante K, como nessa fórmula, a constante que relaciona a proporcionalidade entre f e x, ó, o x está multiplicando, vai passar para o outro lado, ele passa dividindo. Então, é uma divisão, ó, f por x. Então, nós estamos vendo aqui, ó, Newton, metro, eu estou comentando a unidade com vocês. A constante elástica, que é representado por K, ela é dada, então, em Newton por metro. Isso no Sistema Internacional de Unidades, certo? Sempre, quanto maior o X, maior o F. Essa constante elástica, eu comentei ali anteriormente, vou falar de novo, a constante elástica, ela depende sempre. Um dos fatores principais é o material da mola, certo? Se a mola ela é grossa, fina, se ela é difícil de, quanto mais grossa, mais difícil de esticar, ou se ela é fininha, molinha, mais fácil de esticar. Molas que são difíceis de esticar, muito grossas, têm grande constante elástica. Consequentemente, vai precisar de muita força para esticar. Aquelas que são fininhas, frágeis, elas têm pouca força elástica porque é fácil de esticar, certo? Aqui vocês têm alguns probleminhas, certo? E esses probleminhas são super fáceis, a fórmula é super fácil, né? Muitas vezes a gente coloca assim F e L para representar a força elástica. Determine a deformação sofrida. Se eles estão perguntando nesse problema sobre a deformação, estão perguntando qual que é o valor de X. É dada a constante elástica, lá, ó, esse valor então é 80, a força é 10. Vocês têm aqui a resolução para não ficar muito extenso. Deu esse valor em metros.
que corresponde a esse valor em centímetros. Mas é lógico, vocês podem deixar indicado aqui no Sistema Internacional, nem precisa transformar não, tá? Vamos em frente. Outro problema. Só que esse problema agora está falando que tem um peso colocado na mola. Então, é lógico que esse peso aqui, ó, vai realizar uma ação. Quer dizer que essa força elástica que é transferida aqui, ó, é uma força elástica que vai ser correspondente a quem? Vai ser correspondente ao peso. Então, ó lá, a força elástica, ela é igual ao peso, certo? E a força elástica é igual a quem? A Kx. O que é o peso? M vezes G, vocês já sabem, né? Então, o peso aqui, ó, se são 6 quilogramas, o peso são 6 quilogramas vezes 10, dá o peso 60. Ele é o que? A força elástica. Aí, vocês colocam igual a Kx, né? Então, já achamos a elongação, olha, 0,3 metros no Sistema Internacional. Não precisa de colocar em centímetro, não. Pode deixar em metros mesmo. Certo? São problemas simples. Você tem lá a constante elástica, você tem a massa que transforma em peso e ela é a força elástica. O peso é que se transformou em força elástica para puxar essa mola aí. Bom, nesse slide aqui, nós vamos achar então o comprimento de deformação. Nós vamos achar o valor de x, né? A elongação sofrida. E para isso a gente tem a constante elástica da mola, a constante elástica é o K. Vocês têm a força que é aplicada na mola, né? Observem que a constante está em Newton por centímetro e a força em Newton. Então, quer dizer, a resposta que vocês vão achar automaticamente sai em centímetro. Não tem problema nenhum, porque o Newton cancela o Newton, sobra o x em centímetro. E aí, é só colocar os valores na fórmula, ó. Vocês têm, então, que a força elástica é 2.000, a constante é, então, 100. Dividiram os dois valores, deu 20 centímetros, problema super fácil, é só isso, força elástica, certo? Tá encerrado, esse é bem curtinho, rapidinho, tá bom?